Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero te convidar para a nossa aula de número 52. Isso, aula de número 52 do livro dos Médiuns. E eu não canso de lembrar, obra basilar, fundamental, como pontapé inicial para estudo da mediunidade, dos fenômenos espirituais e muitas outras coisas também. Bom, hoje, né, já indo direto aqui ao ponto, aos fatos, né, estamos aqui para você se localizar, né, estamos aqui na segunda parte, capítulo 5, que trata das manifestações físicas espontâneas, e estamos vendo o fenômeno, né? Estamos estudando o fenômeno para lá de estranho e raríssimo do transporte, né? Do transporte, o nome bem específico mesmo é fenômeno de transporte, que já temos falado, eu acho que desde a aula 50. Aliás, se você está assistindo esse vídeo, começou a assistir esse vídeo, essa videoaula de número 52 e não assistiu às aulas anteriores, corra, assista a aula 50 e a aula 51 primeiro, para depois assistir e acompanhar esse estudo. Do contrário, você não vai entender quase nada. Bom, então nós estamos aqui no meio da orientação do espírito Erasto, já nos aproximando do final, e de onde nós paramos na aula passada, segue aliás, a muito interessante orientação do espírito Erasto. Para me resumir, se os fatos da tangibilidade são frequentes, os fatos de transporte são muito raros, porque suas condições são muito difíceis. Por consequência, nenhum médium pode dizer: a tal hora, em tal momento, obterei um transporte, porque frequentemente o próprio espírito se acha impedido em sua obra. Então, eis aqui de cara, assim, ó, para resumir, se os fatos de tangibilidade, esses fatos de tangibilidade são os fenômenos de materialização, que são frequentes ou eram frequentes nessa época. Hoje em dia já não é tanto assim. Então, o que ele fala aqui os de transporte são muito raros. Bom, eu acabei de ler. Devo acrescentar que esses fenômenos são duplamente difíceis em público, porque aí quase sempre se encontram elementos energeticamente refratários que paralisam os esforços do espírito e, com maior razão, a ação do médium. Olha só, interessante como a multidão pode atrapalhar, claro, porque emite energia, e às vezes energia que vão contra a energia que vai realizar o processo. É uma questão de vetor. Se você tem um vetor numa direção em sentido, se você tem um outro vetor, às vezes na mesma direção, mas em sentido contrário, a soma vai ser uma subtração, né? Cálculo vetorial simples, aritmética vetorial simples, né? Tende, ao contrário, a certeza de que estes fenômenos se produzem quase sempre em particular, espontaneamente, a miúdo, com o desconhecimento do médium e sem premeditação, e, enfim, muito raramente, quando estes estão prevenidos, de onde deveis concluir que há motivo legítimo de suspeita toda vez que um médium se gaba de obtê-lo à vontade, ou seja, de comandar os espíritos como a servidores, o que é simplesmente absurdo. Bom, enganação, ludibrio e fraudes e truques, isso sempre existiu e existem nos dias de hoje também. Tende ainda, por regra geral, que os fenômenos espíritas não são feitos para darem-se em espetáculo e para divertir os curiosos. Muito interessante, né? Os fenômenos, ainda vou até sublinhar aqui, ó, tende ainda
entenda, por regra geral, que os fenômenos espíritas não são feitos para darem-se a espetáculos e para divertir os curiosos. Isso é muito importante, tá? Se algum espírito, Erasto continua aqui, ó, se alguns espíritos se prestam a essa espécie de coisa, só pode ser para os fenômenos simples e não para aqueles que, tais como o transporte e outros semelhantes, exigem condições especiais. Aliás, essas condições especiais, né, tais condições especiais, nós estudamos em detalhe nas aulas predecessoras, né? Vide aula 51 e aula 50, dê uma olhada lá se você não assistiu ainda. E Erasto continua. Recordai, espíritas, olha só, recadinho para nós. Recordai, espíritas, que se é absurdo repelir sistematicamente todos os fenômenos de além-túmulo, não é prudente aceitá-los cegamente. Olha a razão, gente. Olha aqui o uso da razão. Vou até anotar aqui, ó. O uso da razão. Que coisa interessante. Recordai, espíritas, que se é absurdo repelir sistematicamente todos os fenômenos de além-túmulo, não é prudente aceitá-los cegamente. Que coisa interessante. Quando um fenômeno de tangibilidade, de aparição, de visibilidade ou transporte se manifesta espontaneamente, e de um modo instantâneo, aceitai-o, mas não seria demais vos repetir. Não aceiteis nada cegamente, que cada fato sofra um exame minucioso, aprofundado e severo, porque crede o Espiritismo, tão rico de fenômenos sublimes e grandiosos, nada tem a ganhar com essas pequenas manifestações que hábeis prestidigitadores podem imitar. Que coisa interessante, né? Não aceiteis cegamente cada fato. Muito interessante aqui. Estou até achuriando aqui, marcando aqui com o meu marcador de texto. Isso é muito interessante. Estamos estudando juntos, sabe? Bom, e Erasto conclui essas excelentes observações, né? Erasto conclui da seguinte forma: sei muito bem o que vais me dizer, que esses fenômenos são úteis para convencer aos incrédulos, mas sabei que se não tivesseis outros meios de convicção, não teríeis hoje a 100ª parte dos espíritos que tendes. Falai ao coração, é por aí que fareis mais conversões sérias. Se credes útil para certas pessoas agir pelos fatos materiais, apresentai-os menos em circunstâncias tais que não possam dar lugar a nenhuma interpretação falsa e, sobretudo, não vos afasteis das condições normais desses fatos, porque os fatos apresentados em más condições fornecem argumentos aos incrédulos em lugar de convencê-los. Que lindo, gente. Que lindo, que interessante. O espírito Erasto é realmente, enfim. Primeiro, né, não é você ver, não são com os sentidos, sabe? Visão, audição, tato, sinestesia, né, paladar, não é isso que vai convencer. Jesus já dizia, né, está escrito, felizes aqueles que não viram e creram, porque muitos que viram não creram, e ele diz, muitos que verão não crerão. Não é o que se vê através desses olhos de gelatina, né, que nós temos. O que se vê pode nos enganar, e o que se vê nós sabemos que é o produto de uma criação do cérebro, mas ao espírito não. Ao espírito imortal, livre dessas interferências, não. O que ele vê é puro. Por isso Jesus costumava dizer, né,
Quem tem olhos de ver, que veja, quem tem ouvidos de ouvir, que ouça, né? E por aí vai. É preciso entender o que está nas entrelinhas, o que realmente Jesus quis dizer com isso. E aqui Erasto dizendo que é convencer o incrédulo, não é com experimentos, não é com demonstrações materiais, não, é com lógica, com raciocínio, é explicando ao coração, simbolizando o ser inteligente que cada um de nós representa. Mas, claro, Erasto não abre mão da experiência nem da demonstração. E se for preciso assim agir e assim proceder, que faça com seriedade, né? Que faça com muita atenção, que faça com muita reserva, com muita cautela e de maneira técnica e científica, como os fenômenos são feitos. É laboratório, gente. É preciso entender que mediunidade é laboratório também. Não vamos esquecer disso. Não vamos esquecer mesmo. Bom, aqui encerra a maravilhosa orientação, né, do Erasto. Vamos agora ao item 99. Estávamos no item 98, muito longo, né, com certeza, porque foi uma verdadeira aula do Erasto. Vamos agora ao item 99, né? Este fenômeno oferece uma particularidade bastante singular, e é que certos médiums não o obtêm senão no estado sonambúlico. E isso se explica facilmente. Então, olha só, este fenômeno oferece uma particularidade bastante singular, e é que certos médiuns não o obtêm senão no estado sonambúlico, e isso explica facilmente. Repeti. Aliás, eu acho que já os convidei em aulas anteriores, né? E relembro agora da necessidade de ir lá no livro dos Espíritos, lá no livro dos Espíritos, e dar uma olhada no capítulo que fala emancipação da alma, que lá vai se falar sobre sonambulismo. É sempre bom dar uma revisada no fenômeno do sonambulismo. Aqui está uma explicação de que para o fenômeno de transporte, muitos médios o executam, participam, né, desse fenômeno no estado sonambúlico. Portanto, vale a pena revisar sonambulismo. Repito, Livro dos Espíritos, lá no capítulo sobre a emancipação da alma. Há no sonâmbulo um despreendimento, tá aqui, ó. Há no sonâmbulo um despreendimento natural, uma espécie de isolamento do espírito e do perispírito que deve facilitar a combinação dos fluidos necessários. Ou seja, no estado sonambúlico há uma reação energética, há algo a nível energético que está acontecendo entre corpo físico, espírito e perispírito, que fornece uma combinação de certos fluidos, que são energias, obviamente, e essas combinações como o próprio Kardec lembra aqui, ó, despreendimento natural, uma espécie de isolamento do espírito e do perispírito, que deve, ou seja, a guisa de especulação, mas de estudo sério, né, que deve facilitar a combinação dos fluidos ou energias necessárias para a efetivação do fenômeno, né, de transporte a contento. Tal é o caso dos transportes dos quais fomos testemunhas. Olha só, a sociedade foi testemunha de transportes. As questões seguintes foram endereçadas ao espírito que os havia produzido, mas suas respostas, por vezes, de sua insuficiência, nós a submetemos ao espírito Erasto, muito mais esclarecido do ponto de vista teórico, e que as completou com observações muito judiciosas. Um é o artesão, o outro o sábio, e a própria comparação dessas duas inteligências é um estudo instrutivo, porque prova que não basta ser espírito para tudo compreender. Gente, que lindo, né? Que coisa interessante. Que coisa interessante mesmo. O que nós temos aqui agora é o seguinte:
a sociedade participou de demonstrações desses fenômenos de transporte. E aqui ela vai, né, dirigir, e nós vamos nos deliciar com isso, ela vai dirigir perguntas a ninguém menos do que o espírito que participou do fenômeno. Mas ainda assim, o espírito que participou do fenômeno, em muitos casos, ele não sabe explicar, ele não tem a sabedoria necessária para explicar ou para dar resposta a certas perguntas. E aí entra quem? Erasto, né, que acabou de nos orientar. Erasto que, com a sua sapiência, vai explicar, às vezes corrigir. Incrível, né? Incrível, incrível. E como Kardec lembra aqui, né? Olha só, prova que não basta ser espírito para tudo compreender. Que coisa interessante. Prova que não basta ser espírito, ó, não basta ser espírito para tudo compreender. Incrível, né? Portanto, cuidado, não é porque um espírito disse que você aí vai acreditar cegamente. Não é bem assim, não, tá? Não esqueçamos no início da nossa aula. Olha o que Erasto diz aos espíritos, aos espíritas. Recordai, espíritas, que se é absurdo repelir sistematicamente todos os fenômenos de além-túmulo, não é prudente aceitá-los cegamente. Eu vou encerrar a aula de hoje, né? Vai ficar isso aqui como cenas dos próximos capítulos. A aula vindoura será, com certeza, iniciaremos também um estudo maravilhoso acerca... Bom, vai ser mais uma aula do Erasto, né? Não precisa dizer mais nada. Bom, encerrando por aqui, já há muito o que estudar, muito o que refletir e pensar e anotar, enfim, estudem. Eu conclamo a isso, estudem. Não achem que essas aulas aqui substituem um estudo, não, embora elas já sejam um estudo, mas leiam o Livro dos Médiuns, estudem, façam anotações, teçam críticas. É muito importante, tá bom? Bom, mas por hoje é só. Beijo no coração de todas e todos. Amemo-nos como Jesus nos amou e cuidem uns dos outros. Isso é simplesmente fundamental. Até a nossa próxima videoaula. Tchau!